Na superfície silenciosa da Lua, onde nada se move e o tempo parece suspenso há bilhões de anos, algo começou a mudar. Não por obra da natureza, mas por mãos humanas, ou melhor, por máquinas criadas por humanos. Robôs chineses estão explorando regiões que até pouco tempo atrás eram inacessíveis, coletando amostras e trazendo de volta para a Terra fragmentos que guardam segredos ocultos desde a origem do Sistema Solar. O que foi encontrado nessas amostras não é apenas surpreendente. Pode alterar para sempre a maneira como entendemos a Lua, a Terra, e até o futuro da nossa civilização. A Lua sempre foi tratada como uma vizinha familiar, uma companheira constante no céu noturno. Mas, quanto mais olhamos para ela com atenção, mais enigmática ela se torna. A primeira polêmica está na própria formação do satélite. Para entender o impacto do que a China descobriu, é preciso voltar a um detalhe intrigante. A Lua não deveria existir do jeito que existe. Os planetas rochosos do Sistema Solar seguem padrões reconhecíveis. Marte, por exemplo, tem duas pequenas luas, ambas do tamanho de uma cidade. Vênus, tão parecido com a Terra em tamanho e massa, não tem lua nenhuma. Já Júpiter e Saturno, gigantes gasosos, têm luas enormes, o que faz sentido para corpos tão massivos. Mas a Terra, relativamente pequena, abriga uma lua desproporcional, grande demais para o padrão. Essa anomalia deixou os cientistas desconfiados desde o início. Quando as missões Apollo trouxeram rochas lunares para análise, algo ficou claro: o material da Lua era praticamente idêntico ao da Terra. Isso derrubava a teoria simples de que a Lua teria se formado em outro lugar e sido capturada pela gravidade terrestre. A explicação mais aceita passou a ser o chamado Grande Impacto. Um planeta do tamanho de Marte teria colidido com a Terra primitiva, expulsando uma parte de sua crosta que depois se aglutinou, formando a Lua. É uma teoria elegante, mas ainda cheia de lacunas. E justamente aí entra o trabalho das missões chinesas. Porque quanto mais amostras eles trazem, mais dúvidas surgem sobre o que realmente aconteceu. Nos últimos 5 anos, a China se tornou o principal ator na exploração lunar. Enquanto outros países focaram em órbitas baixas da Terra ou em sondas para Marte, Pequim voltou seus olhos para o nosso satélite. A estratégia é clara: entender o passado da Lua, mas também se preparar para um futuro em que a Lua não será apenas um objeto de estudo, e sim um território estratégico. O marco dessa virada aconteceu em 2019, quando a missão Chang'e 4 fez história ao pousar na face oculta da Lua, um feito inédito. É importante destacar: o que chamamos de lado oculto não é um lugar escuro, mas simplesmente a metade da Lua que nunca vemos da Terra. Um território cheio de crateras, montanhas e mistérios que jamais haviam sido examinados de perto. Foi lá, no coração da cratera Von Karman, uma formação colossal de 180 quilômetros de diâmetro, que um pequeno rover começou sua jornada. Esse local não foi escolhido ao acaso. Trata-se de uma região que remonta a quase 4 bilhões de anos, resultado de um impacto colossal que expôs camadas profundas da crosta lunar. O que poderia estar enterrado ali? O rover encontrou algo inédito: fragmentos que parecem vir do manto lunar, uma camada até então inacessível para os cientistas. Nenhuma das missões Apollo trouxe amostras desse tipo. Era como se estivéssemos olhando, pela primeira vez, para as entranhas da Lua. Mas não parou aí. Pouco tempo depois, imagens captadas pelo mesmo rover geraram alvoroço mundial. Uma estrutura cúbica, erguida no horizonte, solitária, lançando dúvidas imediatas sobre sua origem. Muitos especularam se poderia ser algo artificial. A verdade, revelada semanas depois, era mais simples: um jogo de luz e sombra sobre uma rocha comum. Mesmo assim, a comoção deixou claro o peso emocional que qualquer novo detalhe da Lua carrega. Enquanto o público se distraía com essa polêmica, nos laboratórios da China os cientistas analisavam amostras que realmente poderiam mudar o futuro. O material trazido do lado oculto revelou diferenças gritantes em relação ao que já conhecíamos: cores mais claras, texturas mais densas, e pistas de uma história geológica que não batia com os modelos anteriores. Se tudo o que sabíamos até aqui vinha de apenas uma face da Lua, a pergunta se impõe: será que passamos décadas interpretando apenas metade da verdade? E é a partir dessa dúvida que a investigação chinesa ganha uma nova camada de impacto, porque as rochas trazidas da Lua escondem segredos que podem não apenas reescrever a história do satélite, mas abrir caminhos inesperados para o futuro da humanidade. Quando a missão Chang'e 6 retornou à Terra com amostras inéditas da face oculta da Lua, a comunidade científica percebeu que não se tratava apenas de mais um marco tecnológico. Aquilo era um divisor de águas. Pela primeira vez, tínhamos em mãos material de um território lunar que sempre esteve fora do alcance humano.
E o que os cientistas chineses encontraram nessas amostras mudou radicalmente a narrativa construída desde as missões Apollo. O contraste foi imediato. Enquanto as rochas trazidas pelos astronautas americanos eram, em sua maioria, escuras, com marcas evidentes de atividade vulcânica antiga, o material da face oculta era mais claro, mais espesso, com grãos e fragmentos que apresentavam uma textura completamente diferente. A primeira impressão dos laboratórios chineses foi direta: não estávamos lidando com a mesma Lua. E havia algo ainda mais surpreendente. Entre os fragmentos, foram encontrados vestígios de lava, mas não da época remota que todos esperavam. A teoria dominante dizia que o lado oculto teria se solidificado mais rápido, resfriado logo nos primeiros bilhões de anos, justamente por estar voltado para longe da Terra incandescente. Assim, seria lógico imaginar que ali se encontrariam as rochas mais antigas do satélite. De fato, um fragmento de lava datado em 4,2 bilhões de anos confirmou essa expectativa. Foi a rocha mais antiga já encontrada na Lua. Mas, junto dela, vieram outras com idade média de 2,8 bilhões de anos, muito mais jovens do que as coletadas pelos Apollo. Isso desmontava uma parte crucial do modelo do grande impacto. Se a Lua tivesse se formado ao mesmo tempo que a Terra, e sendo menor, deveria ter perdido calor muito antes. Mas os dados apontavam outra realidade. O satélite permaneceu geologicamente ativo por muito mais tempo do que acreditávamos. Esse tipo de contradição científica não é apenas uma curiosidade. Ela abre brechas para novas teorias sobre a formação da Lua e até sobre a evolução da Terra. E, no campo da exploração, revela que o satélite ainda guarda segredos valiosos, não apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro. Um exemplo claro veio da missão Chang'e-5, que pousou em um local até então inacessível para os americanos, a região do Monte Hunker, no noroeste da face visível. Ali, os chineses coletaram o que se tornou a rocha mais jovem já encontrada na Lua, com cerca de 2 bilhões de anos. Essa descoberta ampliou ainda mais a percepção de que o satélite não era um corpo inerte morto por tanto tempo quanto se pensava. E então veio a revelação mais perturbadora. Em meio a essas amostras, cientistas identificaram um novo mineral, batizado de changezite. Diferente das rochas cinzentas comuns, esse mineral se apresentava como um cristal transparente, quase invisível a olho nu, menor que a espessura de um fio de cabelo. Mas dentro dele havia algo que transformou o interesse pela Lua em uma questão estratégica global: hélio 3. Esse elemento raro é depositado na superfície lunar pelos ventos solares e quase não existe na Terra, protegido que estamos por nossa magnetosfera. O detalhe é que o hélio 3 é considerado a chave para uma forma de fusão nuclear limpa, capaz de gerar energia praticamente ilimitada sem os riscos da radioatividade tradicional. Até hoje, nenhuma usina de fusão está operacional no mundo, mas dezenas de países e empresas privadas competem nessa corrida. Quando essa tecnologia se tornar realidade, quem tiver acesso ao hélio 3 poderá controlar a matriz energética do futuro. Mas a lista de descobertas não parou aí. Em outro ponto de análise, os cientistas chineses identificaram algo ainda mais vital: água. Não apenas traços de hidrogênio e oxigênio, como já havia sido encontrado anteriormente, mas moléculas completas de HO. E não em crateras escuras ou regiões de sombra permanente, como se imaginava, mas presas a um mineral vulcânico. Isso significa que a água na Lua pode estar distribuída de forma mais ampla e acessível do que se pensava. Esse detalhe muda o jogo por completo. Porque, se a água estiver presente em diferentes pontos do satélite, não será necessário restringir futuras bases humanas a áreas específicas. Água significa vida, agricultura e, acima de tudo, combustível, já que pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio para alimentar foguetes. De repente, a Lua deixa de ser apenas um símbolo científico ou político e passa a ser vista como um posto avançado para a humanidade. Uma plataforma de exploração, de produção de energia, de presença permanente fora da Terra. E é justamente aí que está a verdadeira disputa. Compreender o passado lunar é fascinante, mas dominar seus recursos pode determinar o futuro das nações aqui na Terra. Enquanto boa parte do mundo ainda discute orçamentos, a China já está traçando o caminho para transformar descobertas científicas em ferramentas de poder. A pergunta que fica é: até que ponto o que foi encontrado lá em cima pode redefinir nossa forma de viver aqui embaixo? Cada rocha trazida da Lua carrega mais do que dados geológicos. Carrega uma mensagem sobre o passado do sistema solar, e ao mesmo tempo, uma pista para o futuro da humanidade. As missões chinesas deixaram isso evidente. O satélite não é apenas um vizinho silencioso no céu, mas um território estratégico que pode decidir os rumos da civilização terrestre. O que começou como uma busca científica,
Entender a origem da Lua e confirmar teorias sobre sua formação se transformou em algo muito maior. O achado de minerais raros, a presença de água em locais improváveis e as evidências de que o satélite foi ativo por muito mais tempo do que imaginávamos mudaram completamente a escala da discussão. Agora, a Lua é vista não só como objeto de estudo, mas como fonte de recursos e plataforma para avanços inéditos. É impossível ignorar o peso do hélio 3 nessa equação. Pequenos traços do elemento, aprisionados em cristais lunares, despertaram enorme interesse não apenas de cientistas, mas também de estrategistas e políticos. Quando a fusão nuclear se tornar viável, o controle do hélio 3 pode equivaler ao controle do petróleo nos séculos passados, só que em uma escala ainda mais transformadora. Energia limpa, sem resíduos radioativos, sem colapsos ambientais. Um recurso que poderia sustentar cidades inteiras, economias inteiras, civilizações inteiras. E há outro detalhe que merece atenção: a água. Descobri-la presa a minerais em regiões vulcânicas significa que ela não é tão escassa quanto acreditávamos. Esse fator muda radicalmente a visão de colonização lunar. Em vez de pequenas bases temporárias, seria possível pensar em assentamentos permanentes, em agricultura espacial e até na fabricação de combustível para missões mais distantes, rumo a Marte e além. A Lua se torna, portanto, uma espécie de porto cósmico, capaz de sustentar a expansão humana pelo sistema solar. Essas descobertas também abalam certezas antigas. A teoria do grande impacto, que parecia uma explicação sólida para a origem da Lua, hoje está sendo questionada. Se o satélite foi ativo por tanto tempo, se guardou calor e lava por bilhões de anos a mais do que o esperado, então talvez a história seja mais complexa. Talvez o que sabemos sobre a formação da Terra também precise ser reescrito. É aqui que o fascínio científico se mistura com a tensão geopolítica. Porque enquanto a China coleta dados, analisa minerais e planeja futuras missões tripuladas, outras nações assistem com atenção. Não se trata apenas de quem vai plantar uma bandeira ou construir um laboratório. Trata-se de quem vai definir o acesso aos recursos mais valiosos que existem fora da Terra. A Lua, que por séculos foi um símbolo romântico de contemplação, hoje é vista como território estratégico, laboratório cósmico e cofres de recursos inexplorados. Uma nova corrida espacial está em curso, mas, diferente da dos anos 1960, não é movida apenas por prestígio político. Agora, está em jogo o próprio futuro energético, tecnológico e científico da humanidade. E talvez esse seja o ponto mais intrigante. Quanto mais exploramos a Lua, mais percebemos que sabemos pouco sobre ela. Suas crateras escondem histórias de impactos colossais. Suas camadas guardam pistas sobre o núcleo da Terra. Seus minerais revelam elementos que podem sustentar nossa espécie por milênios. No fim, o que a China encontrou na Lua não é apenas um punhado de rochas diferentes. É um mapa do futuro, um lembrete de que a sobrevivência da humanidade pode depender de como exploramos, entendemos e utilizamos o espaço além da Terra. E a pergunta que permanece é perturbadora. Quando chegar a hora, esses recursos serão usados para unir a humanidade ou para dividi-la ainda mais?